Grata, Montenegro. De fato, está aí um exemplo ótimo, né, de um processo comunicativo efetivo, né? Então, muito oportuno, essas informações muito relevantes, né, todas devidamente referenciadas, né, diga-se de passagem, as fontes todas aparecem, né? Então, num momento em que estamos aqui buscando nos comunicar, né, com os usuários, com a sociedade, encontrar o caminho, né, para fazermos isso de forma mais eficiente, mais efetiva, nós temos que fazer isso, né, da maneira correta. Então, é isso, né, nos certificando de que as informações elas têm fontes, elas têm referências, né? E vamos ao debate. E vai a Companhia Águas de Joinville. Doutor Marcos, primeiro questionamento. Eu atuei durante alguns anos no Poder Público Municipal de Santa Catarina, fiscalizando, entre aspas, a concessionária estadual. Posteriormente, participei de uma agência reguladora municipal, fiscalizando uma concessão privada. Depois trabalhei numa empresa privada de água e esgoto, e agora estou numa empresa pública de saneamento. E aí a gente começa a cruzar um pouco das informações, né? Quando a gente olha como fiscal para um contrato de uma concessão pública, quando a gente olha um contrato de uma licitação que levou uma concessão para a iniciativa privada. E aí eu fico também com a seguinte dúvida. Desde os tempos da Iplanasa, quando se imaginava, digamos, aqueles benefícios para as empresas públicas, e vendo o estágio que a gente chegou hoje, eu lhe perguntaria o seguinte, de uma maneira bem geral a nível de Brasil. Não houve uma espécie de deficiência no modo de agir das concessionárias que levou ao quadro atual, e em cima disso a gente está passando agora por essa questão do foco social e do foco negócio. Eu gostaria até que, se você pudesse colocar numa linha bem geral, o quanto você avalia que a gente podia ter evoluído mais do que se chegou com esse modelo que, digamos, está chegando até essa parte da medida provisória, né? Eu acredito que a questão política, mas a deficiência na gestão dos serviços, nas concessões públicas, ela levou um quadro que daqui a pouco demos margem para esse quadro que chegou atualmente. Não que eu seja favorável nem contra iniciativa privada, mas vendo que existe contrato e falta de fiscalizações e falta de gestão, falta de conhecimento. Bom, então, o primeiro foco seria isso. Com relação à Lívia, eu também gostaria de fazer o seguinte questionamento. No final da década de 80, começo da década de 90, eu me lembro de um estudo, um volume razoável, e o título era Pesquisa o que o brasileiro pensa do meio ambiente. Eu perguntaria, se a gente está lidando com uma questão de saneamento, temos algum estudo, um traçado de um perfil geral do brasileiro, sobre o que o brasileiro pensa do saneamento? Ele é nosso cliente. A gente tem que tentar entender o cliente para tentar agradá-lo e também tê-lo ao nosso lado, né? Temos alguma pesquisa que defina um perfil básico do que o brasileiro pensa do saneamento? Bom, a questão é a seguinte, medida provisória, segundo a Constituição, é para a situação de urgência e relevância. Relevância do saneamento, discutir relevância do saneamento aqui não faz sentido nenhum. Todo mundo acha que é muito relevante. Talvez outros públicos não achem tão relevante, mas nós seguramente achamos. Então, a questão é, tem sentido usar, certo, como instrumento para buscar o aperfeiçoamento que seguramente nós precisamos, usar uma medida que tem um conteúdo fortemente autoritário e que é reservado para situações exatamente de urgência? Acho que não. Por um outro lado, aquela questão da gente, que eu coloquei aqui, essa pesquisa que eu fiz com vocês, sobre os temas que estão envolvidos com a questão as causas que estão envolvidas com a questão dos déficits, mostra que o problema é, de fato, complexo, certo? As opiniões são variadas, as percepções são variadas, certo? Eu, particularmente, acho que tem uma questão de gestão seríssima em muitos prestadores públicos. Eu me sinto à vontade de falar disso aqui, reconhecendo que a Sanepar é um dos melhores exemplos que nós temos no país,
certo? Em termos de qualidade da prestação do serviço, em termos de desenvolvimento tecnológico, assim por diante. Tá? Mas nós temos um problema de subdesenvolvimento. Não é por acaso que nos estados mais pobres, de maiores dificuldades, em todos os aspectos da ação pública, também nós temos um saneamento mais deficiente do que no resto do país. Estou falando, em particular, da região norte, especialmente de alguns estados da região nordeste. Aliás, eu sou nordestino. Então, nós somos um dos países de maior desigualdade social do mundo. Nós temos muitos pobres. E colocar nas costas só do prestadores de serviços de saneamento o equacionamento da precariedade do habitat, em especial do habitat urbano, é uma mistificação brutal. Certo? Por mais eficientes que nós sejamos, certo? Nós realmente, se nós não agirmos em articulação com outros atores públicos para poder viabilizar condições de atendimento, em particular na área de esgotamento sanitário, nós não vamos para frente. E quando você estabelece fronteiras muito estanques entre a atuação do prestador de serviço e o restante, através de um contrato com a empresa privada, tá? Então fica mais difícil trabalhar em conjunto o setor público, as coisas ficam mais complicadas, fica mais difícil de equacionar situações problemáticas, né? Então, eu acho que nós temos muito problema para resolver, nós temos muito problema de gestão. Agora, veja lá, uma das coisas mais complicadas nós temos, por exemplo, conhecido de muitos, é o saneamento de Manaus. Ter trocado a companhia de saneamento de Manaus por uma concessionária privada lá, não resolveu coisa nenhuma o atendimento da população urbana moradora em áreas precárias no município de Manaus, né? Bom, em relação aos estudos, acho que a gente pode citar o Plano Nacional de Saneamento Básico, né, onde a Sonali pode explicar melhor, né, complementar, mas foram feitos vários estudos, várias reuniões, né, com atores sociais diferentes, onde foi realmente tentar perceber, né, essa percepção do que era o saneamento e que gerou as diretrizes, né, do Plano Nacional, do Plan SAB. Nessas diretrizes, uma era a participação popular, a capacitação, e hoje, e atualmente, né, está sendo concluído, né, Sonali? Na área rural, o Plano Nacional de Saneamento Rural, que também segue o mesmo princípio, né, reuniões com diferentes atores sociais. Agora, realmente, pensando em alcance, as ações, né, tem que ter um alcance maior, um alcance nacional mesmo, não só dos representantes das diversas entidades ou atores sociais, mas a população como um todo. Só complementando, essa é uma preocupação que nós, acadêmicos, a gente tem que ter mesmo, né? Saber o que a sociedade entende, né, que o saneamento abarca, né? O que as pessoas pensam que o saneamento deve ser traduzido, né, em termos de ação na vida delas. E, enfim, Lívia respondeu em relação ao Plan SAB, a gente não conseguiu fazer uma abordagem muito aprofundada. No PNSR, no Programa Nacional de Saneamento Rural, a gente visitou 17 localidades do país, né, equipes de campo que ficaram 10 dias e tiveram uma experiência, não vou dizer que foi em muita profundidade, mas procurando entender na cabeça das pessoas, né, que habitam as áreas rurais, como elas percebiam o saneamento. E, enfim, né, foi muito esclarecedor pensar que saneamento faz parte do modo de produzir a vida. Então, não entender o saneamento como a água de beber, a água de limpar, tudo, mas a água de viver, né? O esgotamento sanitário, que, enfim, está ali dentro daquele modo de viver, de produzir, de lavrar a terra, de cuidar dos animais, né? A gente tem trabalhado também esse aspecto em profundidade, né? Então, cabe ressaltar que as pesquisas em profundidade, elas não têm uma representatividade para o país, mas elas têm, né, na sua essência, uma forma de ir a fundo sobre isso, né? Como as pessoas percebem. Então, né, temos uma tese também. Se você tiver interesse, depois posso passar a referência, que foi orientada pelo professor Léo Heller, eu co-orientei,
mas uma tese exatamente sobre isso, né? Como é a visão das pessoas sobre o saneamento, o que é o saneamento, né? Para grupos sociais distintos. Próxima pergunta, agora sim, Kátia. Boa tarde, eu sou Kátia Gutierrez, da UFAM. Né, então, eu venho aqui me sentindo acolhida quando a gente fala em vulnerabilidade, periferia, né, e pobreza. Eu moro numa cidade do interior do Amazonas, de 50 mil habitantes, em média. Né, a gente tem uma estimativa de 50 mil habitantes. Na área urbana, sem contar a população ribeirinha, né, na área rural. E a gente vive uma situação hoje de captação e distribuição de água. Vou fazer aqui pedir a licença, né, a vocês aí para fazer uma dialógica aqui, mas pensando na abundância amazônica, vocês acham qual é a nossa fonte de captação de abastecimento de água no Amazonas? Vocês votariam numa captação superficial, uma captação de água de chuva ou uma captação de água subterrânea? Vamos lá, gente. Assim, superficial, que seria o mais óbvio. Alguém pode... Vocês levantem a mão aí quem pensa em captação superficial. Nós estamos pensando em Amazonas, né? Talvez fosse o mais lógico, mas a maioria absoluta dos municípios do Amazonas, não são muitos, são um pouco mais de 40 municípios naquela extensão territorial toda, faz uso de captação subterrânea para abastecimento público. Não se faz uma captação superficial, muito menos o tratamento. Kátia, então tudo bem. Eu moro numa cidade, como eu disse, de 50 mil habitantes. Hoje, em operação, nós temos mais de 25 poços em operação, fora os desativados, que a gente não consegue contabilizar, não consegue ter o histórico disso. Então, a cidade é toda perfurada, fora os poços individuais, né? Isso na companhia pública, que é uma companhia municipal. Então, quase que todo mundo, inclusive eu, na casa que eu moro, a gente tem lá o nosso próprio poço, então todo mundo se acha no direito de perfurar o solo, até porque o lençol é muito raso, isso é muito fácil, né, de fazer essa captação. Mas, em paralelo, nós temos no município um número de 97% do esgoto com tratamento individual, ou não, né? Com uma disposição ali gerida pelo próprio munícipe. Esses 3% advêm de um projeto Minha Casa Minha Vida, do qual eu tenho muito orgulho de ter participado no projeto FINEP, onde a gente pensava em metodologias. Então, a única ação que tem nesse sentido foi porque, para a existência lá daquela comunidade, daquele conjunto habitacional, a gente teve a imposição de que houvesse o tratamento no próprio conjunto. Então, esses 3% que figuram como coleta e tratamento, ela vem nesse sentido, o restante todo abandonado. Nós não temos a energia elétrica, hidrelétrica que a matriz brasileira usa, porque mesmo com toda aquela abundância de água, a gente usa termoelétrica. O nosso combustível vem de longe. Sim. Conclua. Então, só para dizer que a gente, enquanto periferia, né, e pobreza, porque a gente está falando de um lugar muito pobre, a gente não vai ter acesso, nenhuma companhia vai se preocupar em ir lá e começar do zero. Então, a gente fala de uma situação, a gente vem aqui falar de sustentabilidade de ET, mas a gente está numa situação ainda em muitos lugares desse Brasil, e aí eu vejo assim, a gente fica aqui discutindo ajustes, né, em modelos matemáticos para ETs, e é com isso que eu trabalho também, mas que a coisa às vezes vai muito além. Então, enquanto a gente não olhar para a periferia, não olhar para os pobres, a gente tem que pensar a sustentabilidade nesse sentido também. Então, eu me vi assim nesse momento, acho que talvez me senti muito chamada a falar disso agora, porque eu acho que a gente tem que pensar na sustentabilidade nesses sentidos também, porque a gente fala lá hoje, só concluindo, numa taxação de R$ 22,00 para cada pessoa para consumo de água. A gente não consegue nem tarifar por conta da pobreza. Então, pensando nessa pobreza, imaginando que cada um desses usuários, né, cada economia doméstica ali paga R$ 22,00, quem será o interessado em ir lá assumir esse nosso sistema e fazer com que um dia a gente possa sonhar com a universalização do nosso serviço? Obrigada. É mais um desabafo do que um questionamento, mas eu me senti no chamado de compartilhar isso com vocês. Obrigada.
Eu sou Raul, da Universidade Estadual de Campinas, de novo. Bom, meio que roubaram minhas perguntas, mas... Tudo bem. A ideia é o seguinte, quando eu vim para aqui, para esse seminário, e vi ET Sustentável, eu justamente pensava nisso, sustentabilidade, mas eu estava muito esperando esse painel, porque realmente sustentabilidade é uma coisa inclusiva, uma coisa que inclui tudo, e principalmente, a palavra aí está, a sociedade. Nosso grupo de pesquisa, por exemplo, trabalha na área rural, em sistemas de tratamento individualizados para situações isoladas. É muito importante, e com o que a gente aprendeu, primeiro entender o que o morador precisa, o que ele pensa, o que ele tem na cabeça sobre o conceito do saneamento básico, para ele poder criar afeto pelo saneamento básico. Então, para mim, ou para o nosso grupo de pesquisa, pelo menos, é importante não transmitir, senão aprender mutuamente, ter essa troca de informação. Muitos na academia pensamos, eu também pensei no começo, que não, vou fazer minha tecnologia, vou difundir, eu faço um tratamento super bom. De que serve sua tecnologia super bom se ninguém quer sua tecnologia? Entendeu? Então, eu acho que esse ponto aqui, nesse painel, é o mais importante e a pedra angular para começar a pensar em várias outras coisas, reaproveitar sustentável e tudo mais. Realmente, o setor humano, sociedade, pensamento, político, etc. Sem isso não começa o saneamento básico. Não temos saneamento sem isso. Então, bom, a minha pergunta era mais ou menos o que os outros painéis já falaram, mas era isso, né? Tecnologia social dentro da estação de tratamento de esgoto é possível? Concordo que não basta transmitir, né? Na verdade, a gente, não sei se passou essa sensação de apenas produzir na academia e transmitir, mas não é a intenção, né, do grupo do Pilar, né, do Instituto. A intenção, sim, é construir, e a gente parte do princípio, tanto na produção dos materiais, como na realização das oficinas, ou dos seminários, fóruns, sempre escutar. Nós primeiro escutamos, né, qual que é a percepção do usuário ou do profissional, para aí sim ir construindo, né, o conhecimento com ele. Realmente uma tecnologia que é, né, adequada para uma localidade, não vai ser adequada para uma segunda localidade, né? Então, tem que se respeitar as particularidades mesmo, a especificidade de cada local. Acho que era isso. Queria contemplar um pouco as duas colocações, dizendo o seguinte. Bom, eu sou engenheiro, comecei minha vida profissional no Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Tecnologia é uma paixão platônica minha, eu acabei andando muito mais pela gestão, depois de alguns anos de formado, não é? Mas o que eu vi aqui hoje à tarde é uma coisa que me dá tesão, para falar dialogicamente. No seguinte sentido, se você não busca eficiência, você não faz o máximo para atender bem a todos, inclusive os mais pobres. Quer dizer, se é possível, como foi mostrado aqui hoje à tarde, certo? Fazer estações de tratamento de esgoto que sejam autossuficientes do ponto de vista energético e que tratem esgoto segundo, de acordo com os padrões, certo, do que se espera, né, do ponto de vista da qualidade do efluente, nós estamos, através de uma eficiência maior, disponibilizando mais recursos para poder atender a outros, tá? Em vez de estar queimando dinheiro, certo? Melhor queimar metano, pelo menos, né? Certo? E gerar energia. Certo? Então, eu acho que esse aí junta, sabe, a engenharia com um enfoque de gestão mais democrática, mais inclusiva, certo? Então, um tripé que fosse desenvolvimento tecnológico, gestão
eficiente e democrática, e participação e comunicação, certo? E que tivesse a sensibilidade para... E aí está muito, na verdade, num plano mais geral, mais político do que só do saneamento, certo? A sensibilidade para poder equacionar as necessidades de gestão e de alocação de recursos para atender populações como a que você estava se referindo. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta de engenheiro, tá? Estou deixando um pouco o lado da academia e perguntando como engenheiro. Nós temos um grande problema de resolver o problema da universalização do saneamento básico, né? E nós temos nós temos uma cadeia completamente ineficiente, desde a concepção do projeto até a captação de recursos, até a construção e até a operação. Quando conseguimos finalmente construir um sistema, nós temos um problema de ociosidade na rede coletora de esgoto, por exemplo, né? Ou da utilização da rede de abastecimento de água, que acaba gerando problemas de receita para as companhias de saneamento. Por outro lado, nós temos uma pergunta, né? Para resolver esse problema, né, eu vou fazer uso de um ditado chinês que diz que não importa a cor do gato, o que importa é que ele caça rato, né? Então, em muitas situações, né, a questão da vinda do capital privado para a área do saneamento poderia minimizar ou poderia encurtar, muitas vezes, essa questão do acesso à universalização. Então, dito isso, eu queria que vocês se posicionassem sobre esses pontos. Tá? Obrigado. Tá, vai ser rápido também. Montenegro, será que existe algum dispositivo jurídico ou parlamentar, o que seja, para, por exemplo, garantir ou ajudar no esforço da universalização do esgotamento sanitário através de mudança ou de exigências mínimas em contratos de concessão, seja para iniciativa privada ou para as companhias de saneamento estadual, seja para quem for. Tipo, exigir nesses contratos que tem que, para você receber, para você manter a concessão, você tem que universalizar, incluindo zona rural, que é onde está o maior déficit, e as zonas de ocupação ilegal. Existe alguma maneira disso, juridicamente, ser exigido nesses contratos? Talvez a outra, só um comentário, viu, Sonali? Rápido. Duas perguntas com relação à percepção do usuário. Uma das informações importantes lá do Programa Nacional de Saneamento Rural foi aquela questão das pessoas não estarem ligando a falta de saneamento às más condições de saúde delas mesmas. Isso é muito importante. Isso não deveria existir, né? As pessoas, isso tem que estar bem claro na cabeça das pessoas, que uma coisa é consequência da outra. E talvez você pode comentar se conseguir. A minha percepção, começando da segunda pergunta, é de que o problema começa a ser equacionado no plano. Eu participei uma vez de uma conferência de saneamento de Natal, aonde tinha o palestrista que me antecedeu, tentou convencer os delegados que o plano de saneamento devia ser factível. E em seguida eu falei para dizer que se fosse factível ia deixar um monte de gente de fora e que eles tinham que desejar o plano que fosse necessário e fosse brigar para que esse plano desse certo. Então, a primeira questão que está colocada é essa, quer dizer, se você começa numa conversa de quem que pode ser atendido, quem não pode, certo? E quem decide quem não pode ou quem vai ficar para daqui a 20 anos é quem já tem, certo? A melhor maneira de começar uma conversa desse tipo de fato é assim, dizendo, olha, gente, eu moro numa casa que tem abastecimento de água 24 horas por dia, tem esgotamento sanitário, tem esgoto tratado, não chove dentro da minha casa, não alaga a minha casa, meu lixo é coletado 3 vezes por semana e 2 vezes a coleta seletiva passa. Eu começo dizendo assim, e digo logo em seguida, sou suspeito. Então, nós temos um problema de construção democrática, eu acho, envolvido nisso aí, para poder chegar a contratos que sejam efetivos. Agora, a primeira maneira de desmoralizar isso aí tudo é dizer o seguinte, não precisa de contratar um estudo de viabilidade econômica, como está na medida provisória, é suficiente. Tá?
Eu não acredito, mas aí tem uma questão de uma percepção mais geral. Eu não acredito. Eu trabalhei durante muito tempo, durante 4 anos no Ministério da Cidade, com seleção de financiamento de investimento. Recurso do Fundo de Garantia e do BNDES. Em todas as vezes onde eu fiz a seleção, junto com a equipe, nós alocamos recursos destinados a prestadores privados para o setor público, porque não tinham sido tomados, porque não aparecia candidato. Certo? Isso, para mim, é sinônimo de que a preocupação de gerar lucro está maior do que a preocupação de ampliar o atendimento. Mas, independente disso, eu posso dizer o seguinte: um prestador público ineficiente, com baixíssima sensibilidade, que deixa as coisas se acabar, certo? Que convive com perda de águas altíssimas, certo? Não ajuda em nada nós chegarmos lá. Eu acho que o problema não é privatizar, perdão, ser privado, não acho que vai resolver o problema mesmo desses problemas, né, da concepção, na operação e na construção. Eu acho que é muito mais um entendimento do processo, de vontade, né, de integração e, sim, de busca de capacitação. Eu acho que não só por trocar para o privado não seria solução. Nós estamos num momento em que a gente precisa dialogar, se comunicar de fato, né? Refletir sobre o que nós queremos, né, para o saneamento, enfim, sigamos aí com o diálogo. E aí eu vou agradecer mais uma vez a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui, me despeço, né, já estou voltando para Belo Horizonte, e vou passar a palavra para o Félix, que ele tem aí alguns recados. Né? Antes, deixa eu solicitar uma salva de palmas aos nossos painelistas. Muito obrigado.